Bom dia a todos e a todas. Estamos já no segundo capítulo. Para quem sobreviveu, que devem ser poucos, a introdução a essa saga de conversas e dicas musicais da trilha da imagem. Aqui estamos no segundo capítulo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrela da música, sobre a imprescindível, sobre a ferramenta principal da construção do edifício musical, o intervalo. Que será o famoso intervalo? Intervalo é uma distância, pode ser até medida em metros, e é a nossa célula mínima que precisamos para construir toda uma composição. Se eu mostrasse aqui para vocês, no piano, o piano é muito didático, o piano, mais que outros instrumentos, é muito visual, então nós podemos ver distâncias, vemos que tem 3 pretinhas, 2, 3, 2, 3, 2, é muito simétrico, matemático, didático, então nós podemos explicar melhor a construção de algumas coisas. Se vocês veem aqui, tem uma escala que nós chamamos de escala musical, vamos chamar de Dó a Dó. Aqui tem um Dó, e aqui tem outro Dó, e aqui tem outro Dó, e aqui tem outro, e aqui tem outro, e mais um, e mais um, e assim se repete. O que nós chamamos de intervalo? A distância que existe entre as notas. Por exemplo, eu tenho um Dó aqui, e agora eu vou tocar um Sol. Viram que intervalo transparente e aberto? Esse é um Sol. Entre o Dó e o Sol, veja a sua distância. Dó, Ré, Mi, Fá, chega no Sol. O Sol fica a 5 metros do Dó. Por enquanto, então vamos dizer que é uma quinta. É uma referência que nós arbitrariamente decidimos usar. Metros, que é muito comum para a gente. Aqui tem o Dó e aqui tem o Sol. Seria 1, 2, 3, 4, 5, Dó, Sol. Dó, Sol é um intervalo. É a distância que tem entre o Dó e o Sol. Tem muitas distâncias. Quando a gente conhece a magia, a personalidade de cada um dos intervalos, vamos poder usá-los nessa construção. Veja só, outro intervalo, aqui tem um Dó de novo. Agora eu não quero mais 5 metros, eu quero 1 metro só. Então vai ser do Dó ao Ré, veja. Eu estou em casa, no Dó, na raiz, na terra, no meu eu, Dó. E vou para um Ré, só para 1 metro, vou perto. Paire, fui do lado. Vejam aqui a distância, muito perto. Agora, se eu vou 5 metros à frente, vejam que longe. Tan, tan. Vejam até gestualmente, corporalmente, como 5 metros estão mais afastados que 1 metro. Esses são os intervalos. Tem muitos intervalos aqui. Nós vamos explicar cada um e como podemos aproveitá-los na utilização subliminal da trilha para frisar ou realçar as imagens. Todas essas distâncias, vejam que quantidade de distâncias temos só no piano e organizadas para a gente construir um edifício melhor. Assim como eu falei que tem 5 metros do Dó ao Sol, que é uma quinta, do Dó ao Ré, que tem 1 metro, chamamos de segunda. A primeira somos nós, somos a raiz, o eu, o ego, o Dó. Se eu vou uma segunda, vou 1 metro na frente, etc. Tem muitos intervalos e cada um tem uma característica privilegiada, única, que fisicamente nos ajuda para desenvolver a questão. Vejam, vou fazer agora 6 metros,
por dar um exemplo. 6 metros vai ser o que chamamos os músicos uma sexta. Vejam, aqui está o Dó, de novo a raiz, e aqui está Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, vocês, Lá. Muito bem, acertaram. O Lá é a sexta. Vejam, Dó, Lá. Escutem o anterior que era Dó, Sol. O Sol fica mais perto. Não necessariamente tem que ter essa consciência ainda. Já vamos ter. Mas esse é o Lá. Esse intervalo de sexta, vejam como me serve para mostrar alguma... Se eu quero mostrar alguma alegria, alguma boa lembrança, posso usar essa sexta, vejam. Do Dó. Vejam como o Dó, Lá, a sexta, me levou um pouquinho para cima. Não tem, pode ter até nostalgia, mas não tem tristeza nenhuma. Dó, Lá. 6 metros. Dandim. Agora tem uma sutileza. Esse Lá, em vez de estar a 6 metros, pode estar a 5 metros e meio. Um pouquinho mais perto do Dó. Então já temos uma outra subdivisão que sofistica toda a matemática que temos aqui. Em vez de sexta, temos outra sexta. Então vamos chamar de sexta maior, porque maior é a distância, e sexta menor, porque menor é a distância. Se eu tenho uma sexta maior, é o Lá, os 6 metros. Se eu tenho uma boa lembrança e eu quero chegar aos céus com meu intervalo, posso tocar o... Mas comparando-lo agora com a sexta menor, escutem. Sentiram como comprimiu, como fechou? E é só meio metro de distância. Essa é a sexta maior, Dó, Lá. Vejam, que alegria de tentar chegar ao céu. Quanto brilho. Mas vejam com a menor. É uma outra maneira de ir. Mais triste, mais frágil, mais romântica. Esse meio metro faz uma diferença enorme. E depois vamos aprender como manipular isso para colocá-lo numa trilha. Não sozinha, sino em alternância, em dinâmica com outros parâmetros. Mas o intervalo é fundamental. Outro, por exemplo, continuo no Dó. Aqui estou tocando só um Dó para que vocês escutem o baixo da orquestra, para que tenha um pouco de certa sustentação. Mas estou tocando o Dó. De novo estou tocando o Dó aqui e agora vou um pouco mais perto. Não vou numa quinta, que era Dó, Sol. Não vou numa sexta, que era mais longe. Vou mais perto. 3 metros. Numa terça. Dó, Ré, Mi. Um outro intervalo, uma outra distância a partir do Dó. Escutem. Não é tá, ti, é tá, de. Estou mais perto. Essa é uma terça. Já vamos ver para que me serve essa terça. Que sensação, que emoção eu posso transmitir ou provocar com essa terça. Igual que a sexta, pode ter uma sexta maior e uma sexta menor, meio metro a menos. Vejam, com a terça acontece a mesma coisa. Posso ter uma terça maior, 3 metros, ou uma terça menor, 2 metros e meio. Já não vai ser uma terça maior, é uma terça menor. Vejam a diferença da terça maior. Estou explicando para minha amada a viagem que eu vou fazer com uma terça. De que vai se tratar? Vocês já imaginam que a viagem não vai ser triste? Agora penso bem e vou explicar essa mesma viagem com uma terça menor, 2 metros e meio. Do ladinho, meio metro.
Sentiram como a viagem já está mostrando que vai ser trágica, dramática, pelo menos triste, escura, vai ter outro caminho. Foi só meio metro de diferença que eu sei entre uma terça maior e uma terça menor. Sentam de novo a terça menor agora. Desde o Dó, 2,5 metros. E continue insistindo nela. Aí contei como vai ser minha viagem. Agora vou recontar a viagem com 3 metros inteiros. Saiu o sol. Alguma coisa melhorou nessa viagem. Depois vamos aprender como fazer contraste entre as duas e as duas trabalharem juntas, uma sustentando a outra, brigando com a outra. Por enquanto, só entender as distâncias, os intervalos que são fundamentais nessa construção. Nesse momento, vamos fazer um auto para encontrar a explicação dos intervalos. Da onde vem? Qual é a explicação física, pré-humana, que é a série harmônica? Vai ser o motivo de discussão do nosso próximo encontro. Por enquanto, só dizer que se tem alguma dúvida, algum pensamento, alguma questão, alguma pergunta, não duvidem em escrever-nos, que a gente está aí para responder.